vamos dar início ao nosso segundo convidado no nosso projeto Pessoas que Sonham Mudar o Mundo. Temos a honra de ter aqui connosco o Padre Luís Miguel Pardal Freire, que atualmente tem duas paróquias, São Martinho e Santo André da Boidobra. Está envolvido na Pastoral Juvenil e Universitária da UBI, é capelão, certo? A conjugar a isto tudo, tem o papel de jornalista, porque é diretor de Notícias da Covilhã. Exatamente. Para além disso, gosta de trilhos e de conhecer a nossa serra, de ler. E está sempre atento aos jovens e é uma inspiração para muitos jovens. E para além de estar atento aos jovens, está sempre atento à comunidade. Ainda há pouco tempo fez aquela angariação de fundos para o hospital aqui da Beira Interior, e para além disso, em novembro e dezembro também tivemos a recolha de alimentos para as famílias mais carenciadas. Exato. E em nome de todos, obrigada por ter aceito o nosso convite. E vou dar início então à entrevista e vou pedir à minha colega então para começar as perguntas. Então, a minha primeira pergunta é: quando é que percebeu que o seu caminho era o sacerdócio? Olha, isso é uma pergunta que daria para estarmos aqui a noite inteira a contar-vos a minha história vocacional. Eu senti desde muito cedo que Deus me chamava para ser padre. Eu posso mesmo dizer que sei exatamente o ano em que isso aconteceu. Foi no ano de 92, mas eu sempre recusei e nunca quis aceitar esse desafio que não se explica, que é um desafio interior, que vai brotando dentro de nós, como quando desde pequeninos queremos ser bombeiros, médicos. Eu só me lembro de quando eu era pequeno, só me lembro de uma vez eu ter uma conversa com alguém em que dizia que queria ser médico. Depois lembro-me que na escola primária queria ser professor como a minha professora, porque tinha nela uma referência. E depois, nessa altura, em 92, eu lembro-me claramente de me sentir chamado a... Fiz ali um caminho de descoberta do seminário, saber como é que as coisas funcionavam e tudo mais, mas depois preferi não entrar. E achava que o problema tinha ficado resolvido e, portanto, que nunca mais iria pensar no assunto. A verdade é que me afastei até bastante da comunidade e da vida cristã, mas depois, na faculdade, quando eu estava no meu terceiro ano da faculdade, porque a minha primeira licenciatura é de língua portuguesa, fiz aqui na Universidade da Beira Interior, quando eu estava na faculdade, por sorte ou por azar, estava na minha turma uma consagrada, uma freira dominicana. E conversa atrás de conversa, amigo atrás de amigo e por aí afora, desencadeou-se outra vez um processo. Eu acho que Deus a colocou ali naquele momento para me chamar à razão de perceber o que é que agora seria a minha vida quando o curso estivesse a terminar. E foi exatamente assim, durante o meu terceiro, quarto ano, quinto ano, que já estava a estagiar, a lecionar ali na escola Campos Melo. Durante esse tempo fui pensando, fiz algumas experiências espirituais, fui acompanhado por algumas pessoas, descobri o que é que eu queria e depois aos 25 anos, depois da licenciatura, depois da profissionalização, dei entrada então no seminário com a plena certeza de que queria ser padre. E isto. Obrigada. Boa tarde, Padre Luís. Olá. Para um jovem que está à procura da sua vocação ou para alguém que já traçou um caminho, mas não está feliz no caminho que escolheu, que conselho lhe daria? Que nunca tenham medo de dar 2 passos atrás para poder dar 3 em frente. Às vezes é preciso na vida nós recuarmos atrás, voltar lá, mesmo que custe, com todo o peso que isso tenha, seja do tempo, seja até do investimento e do dinheiro, seja da própria relação com os outros que acham que ao voltarmos atrás estamos a fraquejar. Não haja nunca medo de voltar atrás se houver uma convicção forte de que não vais ser feliz para onde estás a ir. Não importa se tiveres que perder um pouco mais de tempo, não importa se tiveres que perder um pouco mais do teu investimento e se alguns não te compreenderem. Porque o que importa é que tu encontres o lugar onde tu vais ser feliz. E isso, obviamente, é a descoberta de uma vocação. Quer dizer, que obviamente não se faz de uma só vez,
e nem tão pouco acontece só assim num clique e também não se faz assim muito rapidamente. É um processo que demora. A descoberta vocacional, eu creio que até é para toda a vida, não é? Eu, por exemplo, eu nunca me imaginei fazer jornalismo. Nunca me imaginei fazer jornalismo. Mas quando fui confrontado com este pedido que o Bispo da Guarda me lançou, para eu estudar jornalismo e para dirigir um jornal, e eu sendo padre tenho que obedecer sempre ao que o Bispo me pede, eu obedeci e fui fazer jornalismo e faço jornalismo dentro do que eu consigo, ainda que eu acho que a minha missão mais importante não é de jornalismo, eu faço isso como um sentido de dever à Igreja. A minha missão mais importante neste momento é mesmo ser padre e ajudar as pessoas e estar perto delas, sobretudo no mundo dos jovens, onde eu me sinto muito à vontade e onde eu gosto muito de estar. E porque acredito na força da juventude e acredito que um jovem que esteja verdadeiramente em busca do seu projeto de felicidade, mais tarde ou mais cedo vai encontrá-lo. Mesmo que para isso, às vezes seja, como eu disse, preciso voltar atrás. Não há que ter medo, o que importa é mesmo garantir a certeza de que estamos a caminhar para chegar aonde queremos. E essa é que é a descoberta vocacional. Ok, obrigada. Qual acha que pode ser o motivo de tantos jovens e de outras pessoas se estarem a afastar cada vez mais da Igreja? O Papa Francisco, quando os bispos portugueses foram a Roma visitá-lo, acho que já não sei concretizar o ano, o Papa Francisco usou uma expressão muito direta e preocupou os bispos a dizer-lhes: preocupa-me que os jovens portugueses estejam em debandada. Foi este o termo que ele usou. Debandada é mais ou menos como fazem as aves e os pássaros quando muda a estação. E isso acontece com os nossos jovens, não digo todos, mas uma grande maioria dos jovens que, por exemplo, frequentam durante 10 anos um percurso catequético que, ao que parece, nada lhes diz. Não é? Porque no final desses 10 anos de catequese e de aprendizagem sobre a pessoa de Jesus Cristo, eles abandonam a instituição, quase como que sentindo um alívio de um fardo que alguém lhes estava a pôr. E esta debandada preocupa, e eu atrevia-me, como sei, como lido, aliás, não sei, mas lido bastante com jovens e conheço muito a energia, a capacidade, a criatividade, os valores, a vontade que os jovens têm de ver renovar todas as coisas. Eu sinto que o grande motivo de afastamento está precisamente nesse desejo de renovação que a Igreja lhe custa muito a cumprir. Ou seja, a Igreja, primeiro que muda alguma coisa em si, tem que pensar 1000 vezes, demora muito tempo. E creio que os jovens não têm essa paciência de saber esperar que a Igreja vá olhando para os sinais dos tempos, os vá interpretando e depois lhes dê resposta. Os jovens não sabem esperar isto. Isto porque nós sabemos que a nossa cultura tem mudado e tem-se transformado a um ritmo alucinante nos últimos tempos, e não falamos apenas da era Covid, não é? Falamos antes. Antes tudo estava a acontecer já a uma velocidade muito veloz, aliás, perdoem a redundância, muito furiosa, eu diria, e os jovens entraram nessa engrenagem, não é? Hoje, num exemplo muito básico, hoje, quando tu precisas de uma resposta, tu tiras o telemóvel do bolso, escreves no Google e a resposta está dada, não é? Os jovens de hoje querem que as coisas sejam assim. Obviamente que temas fraturantes, que hoje para um jovem são temas básicos, fundamentais e basilares, para a Igreja são temas delicados, preocupantes. E falo concretamente das questões morais, seja das afetividades ou das sexualidades, seja da questão dos divórcios, ou seja até da questão das uniões de pessoas com o mesmo sexo. Falo de temas como o da adoção, o do aborto, o da eutanásia. Nós vivemos hoje uma cultura, e aqui obviamente eu encaixo-me naquilo que a Igreja anuncia, que é sempre a defesa da vida e do amor em favor da pessoa e da sua dignidade,
E às vezes parece que as nossas leis, que vão sendo aprovadas e que vão dando um bocadinho, vão construindo um bocadinho a opinião pública e também a forma como nós estamos e vivemos em sociedade, as nossas leis são muito etéreas, não pensam na pessoa, só pensam na resolução do problema, só pensam na rapidez da resolução. E eu creio que os jovens deixam-se levar um pouco por esta cultura e necessariamente vão-se afastando. Depois, internamente, a Igreja também tem muitas dificuldades, como nós o sabemos, não é? Dentro da própria instituição há sinais muito negativos, que não cativam, que deixam desconfiança, é um dado claro, não o podemos negar, e para além disso, creio também que a própria linguagem da Igreja e a maneira como a Igreja se apresenta é demasiadamente rígida e tradicional, no sentido de as pessoas, quando pensam na Igreja, pensam única e exclusivamente na missa. E a missa é um ritual, ou, aliás, é o ritual por excelência que a Igreja apresenta como modo de oração, mas a missa só tem sentido se houver à sua volta uma missão, não é? Uma missão coletiva, de comunidade, que depois se reúne para rezar. Os jovens não se identificam com nada na comunidade, os jovens não encontram referência na comunidade, necessariamente criam ausência nas celebrações e necessariamente se dá o sinal de que os jovens estão em debandada, que não permanecem e que não ficam. A raiz de todos os problemas, na minha opinião, porque somos cristãos, a minha visão das coisas é que o tempo oportuno da catequese serviria para conhecer Jesus Cristo, essa figura ímpar da história, da salvação e da humanidade, e as pessoas não o conhecem. Porque quem o conhece, depois não se consegue afastar dele. Agora, não há oportunidade, a catequese, a maneira como se apresenta, a maneira como se fala, a maneira como se dirige, não cativa para reconhecer em Jesus a maravilha de pessoa que ele é. E é aí que depois está a base de tudo. Depois não te identificas, como não te identificas também não queres saber, como não queres saber só apontas defeitos, só apontas defeitos não te identificas e portanto vais-te embora. Creio eu que é um bocadinho este o processo, não sei se vocês concordam, se não. Esta é a minha visão e a minha leitura. Ok, obrigada. Como acha que as pessoas lidaram com o fecho das igrejas em março? Quando estas abriram, qual foi o sentimento que encontrou? Olha, o encerramento das igrejas em março e também agora neste segundo confinamento suscitou aqui uma dupla versão dos dados. Olha, primeiro, se nós conotarmos tudo isto com a história e com os acontecimentos passados, nós conseguimos perceber que se calhar falhámos nisso. As igrejas podiam não ter fechado, por uma razão. Os dados históricos revelam-nos que durante muito tempo, aliás, durante muitas pandemias e nas grandes tribulações que houve, recordo, por exemplo, a peste negra do século XIV, as igrejas eram um lugar de refúgio. Não é? As igrejas eram um lugar onde as pessoas iam encontrar uma certa consolação corporal e espiritual. Muitas delas foram transformadas em sanatórios, em hospitais de campanha e, portanto, as portas estariam abertas para poder receber toda a gente, para acolher e tudo mais. Por outro lado, há aqui uma situação completamente nova também para nós, que já evoluímos cientificamente e que progredimos até na forma de interpretação de todos estes problemas sanitários. Há aqui uma questão que ninguém sabia lidar com a pandemia, não é? Aliás, ninguém sabe ainda, no momento. A gente vai tentando desta forma, daquela, de curas e vacinas e por aí afora, mas lidar propriamente com tudo isto ninguém sabe. A Igreja também não estava minimamente preparada para isso. Decisão até precoce, não é? Porque o estado de emergência foi declarado para se iniciar, creio eu, a 15 de março, foi decretado a 13 e a 15 ou a 16 é que se iniciaria, na segunda-feira seguinte, para dar ali um tempo de preparação. No nosso caso, a Igreja decidiu, durante essa semana, a segunda semana de março, que no fim de semana seguinte já não teríamos celebrações, para não concentrarmos pessoas, para não provocarmos os ajuntamentos, porque
nas condições iniciais em que as igrejas estavam, nós estávamos todos juntos, não é? E, portanto, seria realmente um foco de propagação muito grande qualquer uma das nossas celebrações ou dos nossos acontecimentos. No entanto, houve também gente que ficou muito triste e muito zangada e achavam que isto não era necessário. Portanto, houve aqui esta dupla versão. Houve uns que acharam que tinha que ser já e, portanto, não vamos contribuir para que o problema cresça mais. Havia outros que diziam, não, as igrejas têm que estar abertas, porque neste momento é que a humanidade precisa de uma referência espiritual, precisa de Deus, precisa de conforto. Quem é que tem razão? Abstenho-me de pronunciar sobre isso. Tenho a minha leitura sobre os factos, mas abstenho-me de pronunciar sobre isso. Neste segundo, aliás, depois perguntaram-me como é que tinha sido a reação à chegada de uma grande sede, inicialmente com muita cautela. Vinham muito poucos nas primeiras celebrações, havia assim um certo receio, o que é que vamos lá encontrar, como é que vamos encontrar, será que vamos ter segurança, não vamos ter segurança, mas ao mesmo tempo havia sede e havia muito desejo de voltar às celebrações, a poder ver as pessoas, a poder cumprimentar, aquele ritual do domingo de manhã, aquela coisa de poder ir à igreja e sentir ali um bocadinho a presença de Deus na vida e na força do problema. E isso notou-se até num certo crescendo das pessoas que se iam aproximando, não é? Inicialmente, por exemplo, os idosos não vinham, depois começaram a vir. Inicialmente, aqueles que nunca mais voltaram, infelizmente, foram as crianças e os jovens. Isso é um dado mais do que adquirido, não é? Havia ali uma certa referência à catequese, como a catequese não existe, portanto, houve necessariamente um afastamento ainda maior do que aquele que já existia. Porque agora é um afastamento desculpado, não é? É um afastamento desculpado. Agora, creio que a referência espiritual, mais do que nunca e neste momento, está a fazer muita falta às pessoas. E é isso que as pessoas vêm buscar na Igreja Aberta. Então, boa tarde. Olá. Quais as maiores diferenças encontradas quando estas abriram, para além de todos os cuidados que eram impostos pela DGS? E como estava a fé das pessoas? Olha, eu posso dizer que a fé das pessoas não esmoreceu. As que verdadeiramente procuram cultivar a sua fé, eu creio que não esmoreceu. Pelo contrário, acho que as pessoas até se aproximaram mais e confiam muito em Deus para que Deus nos consiga mostrar um pedacinho de luz e um pedacinho de confiança no meio de um problema tão grave para o qual ninguém tem resposta, não é? Porque cá está a prova de que nós sabemos que o princípio originário da criação, ou do mundo, ou da humanidade, ou do universo, ou como vocês lhe queiram chamar, não tem que necessariamente, não temos que defender aqui com unhas e dentes a parábola do Adão e Eva, ou a alegoria do Adão e Eva. Claro que não. Sabemos bem o papel da ciência, sabemos bem todas as descobertas que provêm, seja da teoria do Big Bang, ou do darwinismo, ou de outras teorias científicas e até religiosas que aparecem, ou que existem para justificar e para tentar explicar a criação da humanidade, mas diante deste problema, que ninguém conhece, que ninguém sabe resolver, e reparem, em contradição com uma evolução tecnológica e científica ímpar, que o mundo nunca tinha conhecido, não é? Temos um problema, temos um mundo que parece que é dono de si próprio e capaz de responder a todas as coisas, e num determinado momento, pum, esbarrou-se por completo. Bateu ali e não consegue resolver-se a si próprio. E eu creio que as pessoas conseguem, de algum modo, compreender ou encontrar em Deus a referência para... Eu não digo que seja para... deixa-me tentar explicar. Eu não digo que seja para nos fazer entender o que é a pandemia e porque é que a pandemia existiu e para curar a pandemia ou para fazer desaparecer a pandemia de um momento para o outro, mas eu acho que as pessoas procuram em Deus uma força para vencer e para lutar e para continuar a lutar com e pela pandemia. Obviamente que a Igreja não estava preparada para isto, como disse ainda há pouco, ninguém estava, a Igreja muito menos, e a Igreja tem feito um esforço muito, muito grande por se adaptar, seja na maneira como se apresenta,
seja na maneira como está e como vive as celebrações, os pequenos ritos que foram alterados, desde, por exemplo, não se poder tocar numa criança quando vai ser batizada, até à distribuição da comunhão, enfim, todos esses procedimentos higiênicos que nos foram pedidos e que nós temos tido muito em conta. A Igreja também se adaptou numa nova presença digital, no desenvolvimento de muitos subsídios que ajudem as pessoas em casa a refletir, a rezar, a meditar, a encontrarem um pouco de paz. Enfim, creio que a Igreja acabou por demonstrar a sua capacidade criativa e a força que tem interiormente para estar presente na vida das pessoas. Obviamente que há coisas que são impossíveis de colmatar, como, por exemplo, a celebração ezequial, ou seja, um funeral. Não é? A Igreja sempre abriu as portas para que toda a gente pudesse vir a uma celebração onde, para além de se honrar a pessoa que parte, também se daria um certo conforto a quem está pela esperança na ressurreição, que é isso que à Igreja lhe importa, é levar conforto a quem está em sofrimento. E hoje é tudo muito frio, não é? É tudo muito rápido, tudo muito, muito efêmero. São 10 minutos de celebração no cemitério, na rua, tudo muito impessoal, onde apenas estão 10, 15 pessoas, porque os outros não podem vir, não pode haver ajuntamentos. Percebem? Há coisas que nós ainda não sabemos fazer. Aliás, nem ninguém sabe fazer. E esta é uma delas. E depois, obviamente, adaptar-se propriamente. A mensagem por si só nunca se poderá adaptar mais do que aquilo que ela já tem de conteúdo. Porque a mensagem cristã é uma mensagem de esperança e de confiança em Deus. Portanto, mais do que nunca, isto é essencial. Adaptar-se à realidade de não ter as pessoas mais perto de si é talvez aquilo que lhe custa mais. Porque não havia mecanismos anteriores para dizer onde é que vamos ver das pessoas, não é? Onde é que vamos ver dos jovens? Os jovens estão na universidade, estão na escola, estão no café, estão no jardim, mas a Igreja não está aí. Pois não? E é aí que está. Nós não temos ainda essa capacidade de ir ao encontro das pessoas, aos lugares onde elas estão, até porque às vezes há um certo tabu e parece que impede que a Igreja entre em determinados lugares. Eu não tenho pudores nenhuns a ir a qualquer lugar, sobretudo se eu souber que ali estão jovens e que a minha presença pode, de algum modo, despertar, eu não digo interesse, mas despertar consciência. Dizer, o quê? Está ali o padre? Porque o padre ainda é aquela figura, não é? Mas eu acho que eu não me importo de ir a um sítio qualquer onde eu possa marcar a minha presença e dizer, eu sou uma pessoa que representa uma instituição, mas sou normalíssimo. Não é? Sou uma pessoa que estou aqui convosco com os mesmos problemas que vocês têm. E é isso que acho que às vezes falta à Igreja, é um discurso mais humano e não tão teológico. Ainda não se adaptou. Olá, boa tarde. Olá. Qual foi para si o maior testemunho de fé, incluindo estes tempos que vivemos, em que muita gente perguntou onde estaria Deus? Há poucos dias uma enfermeira dava uma entrevista sobre o que vivia nos cuidados intensivos e quando questionada se mesmo ali naquele sofrimento conseguia acreditar em Deus, ela respondeu que sim, que mesmo ali conseguia ver Deus. Aquele testemunho foi simplesmente lindo porque mesmo na dor se consegue ver a luz. Tendo em conta, portanto, tudo o que tu foste dizendo, eu acho que esse grito é o grito da humanidade desde sempre. E se vocês forem à procura do Salmo 42, já lá o salmista pergunta assim, e à minha volta todos me dizem, onde está o teu Deus? E essa é uma pergunta que tem que ecoar sempre no nosso coração. A busca de Deus. Nós fomos feitos, como seres espirituais, para andarmos em busca do transcendente. Nunca ninguém o viu. Nunca ninguém lhe tocou, por assim dizer, enquanto presença daífica. A Jesus Cristo, sim. Enquanto homem e Deus, tocaram-lhe e viveram com ele, e conviveram com ele, compreenderam-no, conheceram-no, e por aí afora. A Deus propriamente dito, como diz São João, a Deus nunca ninguém o viu. Não é?
E por isso nós andamos aqui nesta busca. Andamos sempre à procura. O que eu tenho a plena certeza é de que, se nós animarmos a nossa vida com esta busca, teremos sempre saciada uma sede, que é a sede de buscar o sentido para a vida. Porque para quem é crente, buscar Deus é um sentido de vida. Ajuda muito a serenar, mesmo quando dentro de nós há tempestades, como a pandemia e todos os efeitos que ela nos provoca, não é? A busca de Deus é exatamente isso que caracteriza a nossa insatisfação humana. A enfermeira disse que sentia-se mais confortada ao saber que Deus estava do seu lado. Não foi isso que eu ouvi? É exatamente aí. A busca de Deus só serve para o conforto, para tu te sentires bem. Deus não quer outra coisa senão o bem da humanidade, não é? E, portanto, a busca de Deus, o desejo de Deus, a sede de Deus, tem que se manifestar. Obviamente que há alturas em que são piores que outras. Piores no sentido de, parece que a sede é maior, não é? No verão consumimos muito mais líquidos e muito mais água do que no inverno, certo? Porquê? Há algo tórrido que exige isso. A busca de Deus torna-se mais intensa quando a vida está tórrida, quando está no deserto, quando está na dificuldade. E depois, nessas alturas, como de algum modo estamos muito centralizados em nós e muito autorreferenciais, como estamos assim de algum modo muito preocupados em encontrar a resposta mais do que dar sentido à pergunta, é difícil de conceber alguma ideia que seja. Porquê? Porque nós às vezes partimos para esta descoberta ou para esta discussão, onde é que está Deus, já com dois preconceitos, que é Deus existe, Deus não existe. Não é? E isto dificulta, baliza logo a nossa busca. Nunca se pode partir com nenhum pressuposto. Tem que se deixar fluir e tem que se deixar sentir quem verdadeiramente é Deus e senti-lo na vida. Volte lá atrás. Porque é que os jovens estão em debandada? Porque não foram capazes de o descobrir. Ou ninguém lhe o apresentou como ele é verdadeiramente. Portanto, aqui é a mesma coisa. Creio que é exatamente o mesmo. Deus só nos serve para o conforto. Obrigada, Padre Miguel. Tenho outra pergunta para si. Como é Sim. que acha que conseguíamos lidar com as crises de fé? Olha, precisamente assim, sem desistir. As crises de fé, todos os homens as tiveram, nunca deixarão de existir, mas é preciso saber esperar e compreender que o tempo dos homens não é igual ao tempo da divindade. Não tem nada a ver. O nosso tempo não é igual ao de Deus. Não é por eu fazer uma pergunta que tenho que ter uma resposta imediata. E na nossa lógica humana é assim, não é? A gente manda uma mensagem a um amigo. Se ele não responde, o que é que já ficamos a pensar? 1000 coisas. Não é? 1000 coisas. Portanto, onde é que estás? Porquê é que não me responde? Será que está zangado comigo? Porquê é que ele não me fala? O que é que ele estará a fazer? É a mesma coisa com Deus, não é? De onde é que vem a crise da fé? A crise da fé vem daqui. Eu peço a Deus que Ele me ajude nisto. Deus não me dá resposta, as coisas não acontecem como eu quero. Onde é que está Deus? Ele não quer saber de mim. Se calhar Ele não existe. Isto é uma crise de fé. O São João da Cruz chamou-lhe precisamente a noite escura. Se tu fores por aí, sem uma única referência de luz, sem um ponto brilhante, sem ver uma estrela, sem conseguir vislumbrar a lua, sem ter um candeeiro, sem ter uma lanterna, o que é que tu sentes? Um pavor tremendo. Estás perdido. Não sabes se vais para a frente, se estás aí para o lado, se estás aí para leste ou para o oeste. A crise de fé é isso. Chegas a um determinado momento, vês tudo escuro, não consegues perceber nada, nem ver nada, o que é que te acontece? Sucumbes. Não podes. Tens que continuar. Tens que continuar. Persistir. Insistir. E nunca desistir. Estas são as 3 grandes atitudes para quando há uma crise de fé. É saber esperar que,
como qualquer crise, se reverta numa oportunidade. A palavra crisis, que dá origem à palavra crise em português, a palavra crisis, que é grega, significa originalmente oportunidade. Portanto, é a mesma coisa. Uma crise é sempre uma oportunidade. Outra coisa importante. A dúvida, na minha perspectiva, a dúvida é sempre filha da fé. Tu nunca podes duvidar de uma coisa se primeiramente não tiveres acreditado nela. Certo? Certo. Primeiro acreditaste e depois começaste a duvidar. Ou então, quando contactaste com ela, pões em causa e pões em dúvida se isso verdadeiramente existe. Há um lugar, sobretudo para a fé, há um lugar privilegiado para que isso aconteça. É a comunidade. Na comunidade tu podes ir esbatendo as tuas crises de fé. Parem um episódio interessante. Todos vocês conhecem aquela expressão do ver para crer, não é? Sim. Que ele vem de onde? Vem do momento em que Jesus apareceu aos discípulos depois de ter ressuscitado e o Tomé não acreditou e disse: eu só se vir é que eu acredito. E reparem, porquê é que ele não acredita? Porque ele não estava com o seu grupo. Não estava lá quando Jesus lá apareceu. Foram os outros que lhe contaram. Os outros disseram-lhe: olha, o Senhor apareceu-nos aqui, veio aqui ter connosco. E o Tomé disse: não, eu não acredito. Só vendo para crer. Então ele morreu, como é que ele está aqui? E só vendo para crer. E a seguir, Jesus vem ter com ele e diz: Tomé, então, só porque me viste é que acreditaste. Ou seja, tu não estavas com o teu grupo, não entendeste nada e ainda assim não acreditas, Tomé. Ou seja, é muito importante viveres a fé em grupo. Obviamente, cada um depois tem a sua experiência pessoal e individual, mas o sentido da comunidade, da fé da igreja, é muito importante para os momentos de crise. Porque alguém ao meu lado pode me ajudar a vencer, a ultrapassar e a saborear esse momento, que às vezes é um sabor de vinagre, não é? Quando nós andamos perdidos, sabe mal, mas faz parte da condição humana. E que os outros aprendemos mais, não é? Também, sempre, sempre. Há pouco tempo li uma notícia que referia que as pessoas que acreditavam em algo, no nosso caso em Deus, eram mais felizes, porque acreditavam que alguém as protegia e as guiava. O que acha disto? Que no meio do caos que vivemos, cada dia precisamos de mais fé, na vida, fé nas pessoas, fé em alguma coisa? Acho que precisamos muito nos sentir acompanhados neste momento. Nós precisamos muito sentir que alguém nos acompanha, que alguém nos cuida, que alguém nos leva pela mão, que alguém nos pega ao colo, porque isso sabe tão bem, não é? E nós neste momento parece que não temos essa referência, porque parece que tudo dá errado, não é? Tudo está comprometido, não podemos fazer o que queremos, não vivemos como desejaríamos, e por isso eu concordo muito com essa visão. Eu sou mais feliz se sentir que alguém se preocupa comigo. Então, eu posso encontrar isso em Deus. Sim. Mediante a minha fé. Mas então, e porquê é que... como é que chama isto Deus? E porquê é que não lhe chama ciência, ou cientifismo, ou outra coisa qualquer? Eu chamo-lhe Deus. Não coloco em causa quem não acredita nele. Também não aceito que coloquem em causa que eu acredite. Eu respeito. O mundo da tolerância é fundamental para vivermos e para podermos conviver em sociedade. Vocês também o sabem, não é? Enquanto membros de uma associação juvenil, sabem, e que pratica profundamente a solidariedade, sabem bem que esta tolerância e esta capacidade de respeitar o ideal do outro é fundamental para o bem comum, para o bem-estar entre todos os homens. E é por aí que vamos, creio eu. Se eu acredito que Deus me ajuda no meu caminho, eu sou mais feliz. Vão-me dizer: e um dia quando morrer, se depois não houver mesmo nada, se esta mensagem possa ter sido uma farsa, uma coisa qualquer, eu vou responder: pronto, mas enquanto eu estive lá, então eu vivi mais feliz. Obrigada.
Como sabemos, a prevalência da depressão e outros problemas psicológicos tem vindo a aumentar. Acha que a fé poderia ajudar de alguma maneira as pessoas que estão a sofrer? Uma fé bem gerenciada e bem vivida, sim. Olha, repara, nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, vivemos de alegrias e de tristezas, de consolações e desolações. E este é o processo natural da vida humana. Como é que se mede o batimento cardíaco? Não é? É com altos e baixos, com altos e baixos. E esse é um sinal do que é a vida toda. A vida é feita de altos e baixos, de alegrias e tristezas, de consolações e de desolações, como diz o Santo Inácio, ou de angústias e conquistas, de frustrações e de vitórias. Portanto, a vida é feita disto. Quer a gente queira, quer não queira. Por isso mesmo, creio eu, que a fé se revela fundamental para nos ajudar a fazer um equilíbrio entre... Aliás, a fé ajuda-nos a equilibrar a tensão que há entre esses altos e baixos. Na minha perspectiva, a fé ajuda-me a compreender que eu não posso estar sempre lá em cima e também não quero, nem devo estar cá em baixo, porque é muito fácil a gente cair e ficar lá. E é aí que está. São duas atitudes que tu nunca podes ter, nem nunca deverias ter, ou nunca te devias deixar cair nelas, ainda que depois há toda a força psiquiátrica e psicológica a mexer no meio disto tudo, e não se trata apenas de uma questão espiritual. Há aqui uma questão psicológica e psiquiátrica, não é? Porque nós sabemos que a depressão é uma doença psiquiátrica, e o cérebro, como um órgão, adoece, como qualquer outro órgão adoece, e portanto, o que nós, com a fé, nós conseguimos fazer um equilíbrio entre a euforia e a angústia, não é? Que são completamente diferentes da consolação e da desolação, do estarmos bem e do estarmos mal. Tudo o que é de extremos nunca é positivo. Não sei se vocês concordam comigo, não é? Os extremos nunca são positivos. E nós vemos isso, por exemplo, quando falamos de fundamentalismo, de extremismo, não é? De radicalismo, de populismo. Quando os ideais são levados aos extremos, nunca são bons. É o que se passa, exatamente, com a questão da depressão, que é deixar-nos ir até ao fundo, ou então a euforia de vivermos num mundo que não existe, que é outra galáxia, onde tudo é perfeito, onde tudo é belo, onde tudo é bonito. Não. A fé em Jesus Cristo, que ele próprio experimentou a dor e sentiu a dificuldade até da carne humana quando é crucificado, a fé ajuda-me a manter este equilíbrio de saber que hoje é Sexta-feira Santa, mas há de vir amanhã de Páscoa. Portanto, e nós acreditamos nisto. E a fé, para mim, serve-me muito para isso. Nos meus momentos de tristeza e de angústia, eu vou em busca de Deus, mais uma vez, a tal sede de Deus, ando à procura dele e pergunto: onde é que estás hoje, Senhor, que eu não te sinto, que eu não te vejo, e lentamente, e se calhar sem eu conseguir compreender o porquê, e dou graças por não conseguir compreender, há um mistério que renasce em mim e eu equilibro as minhas forças. Uns chamam-lhe os chakras, outros dizem que é o karma, outros dizem que são não sei, há outros termos para outras religiões que eu respeito imenso, mas há outros termos para falar sobre esta realidade, mas a fé serve-me para isto a mim. Muito obrigada. Finalmente, gostaríamos de lhe perguntar que diferença acha que pode fazer na vida das pessoas, como pode mudar o mundo e, sobretudo, que conselhos nos pode dar para fazermos a mudança que o mundo precisa. Olha, essa é a tal questão que há pouco vos dizia, esta coisa de fazer a diferença no mundo e deixar o mundo melhor. O Baden-Powell dizia, hoje os escuteiros receberam um prémio europeu pelo contributo social e de cidadania que deixam ao mundo. Isso aí está logo uma prova muito grande de que a força da juventude é capaz de fazer coisas brilhantes e maravilhosas. Mas dizendo o que dizia o Baden-Powell, o fundador do escotismo, deixou escrito esta frase que para mim, eu recordo muitas vezes
sobretudo na hora em que consigo perceber que tenho que fazer alguma ação social, tenho que fazer alguma coisa concreta, prática, em favor dos outros. E a frase era esta: esforça-te por deixar o mundo um pouco melhor do que o encontraste. E se nós vivermos segundo este ideal, mesmo que às vezes não nos apeteça, outras vezes não sejamos bem entendidos, outras vezes nos queiramos dar uma certa preguiça, a verdade é que se nós vivermos este ideal, nós estaremos sempre com vontade de fazer algo mais e melhor pelos outros e pelo mundo em que habitamos, pela nossa comunidade. Esse é o nosso mundo, é a nossa comunidade. Se eu acho que posso mudar o mundo, eu costumo brincar e dizer assim: quando eu fui ordenado padre, no dia em que me tornei padre, eu achava que era capaz de salvar o mundo inteiro. Eu vou salvar isto tudo. O meu contributo vai ser decisivo para salvar o mundo inteiro. No fim de algum tempo, eu já achava que já só conseguia salvar 10 pessoas. E agora, 10 anos depois, não sei se me salvo. Perceberam? É isto, quer dizer, é sempre na base da tentativa. É achares que és capaz de fazer tudo e depois vais-te apercebendo do que é que verdadeiramente podes e não podes fazer. O São Francisco de Assis tem um pensamento muito bonito sobre isto. Ele diz assim, em determinado momento, diz aos seus frades, aos irmãos que o acompanhavam naquela grande aventura e naquela loucura de se preocupar com os pobres, com os necessitados, ele dizia-lhes aos frades: comecem por fazer aquilo que é preciso. Depois, façam o que é possível. E daqui a pouco estarão a fazer coisas grandiosas. E é este o conselho que eu vos deixo a vocês e aos jovens de hoje. Comecem por fazer aquilo que é preciso. Depois, o que for possível. E, no final, estarão a fazer coisas grandiosas. Porque o que é pouco, o que parece que não vale de nada, o que parece que não tem utilidade, ao cabo e ao resto, é aquilo que é mais importante. É o que é preciso fazer. E hoje há muita gente a querer fazer muitas coisas, mas o que é verdadeiramente preciso, que é baixar-se ao outro, ir ao encontro de quem sofre, estar ao lado do que cheira mal, desculpem a expressão, preocupar-se com o sem-abrigo, dar de comer a quem tem fome, ouvir um idoso. Ninguém o quer fazer. Portanto, começa por fazer o que é preciso. E o que é preciso é isto, neste momento. E depois, gradualmente, estaremos a fazer coisas grandiosas. Eu creio que é um bocadinho esta a minha forma de estar, a minha maneira de viver o Evangelho, que é essa a minha marca identificativa, é daí que eu aprendo este bem. Não sei, há outras pessoas que o aprendem do outro lado. Há por aí muitos cristãos anónimos que, não sendo praticantes de uma fé concreta ou membros de uma comunidade concreta, fazem isto. E de certeza que o aprenderam no outro lado, não sei. Mas o importante é isso, é fazer isso. É deixar o mundo melhor do que se encontrou. E é esse o desafio também que eu deixo. É que ninguém tenha medo e que arregassem as mangas. E, como diz a canção, passo a passo, grão a grão, completamos juntos esta construção, que é a construção do mundo melhor e de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Obrigada, Padre Miguel. Foi muito Fiquei-me bastante, não é? Um bocadinho, mas foi muito bom. Mas tem que pôr uma legenda por baixo, as respostas demoram mais porque ele é padre e os padres falam muito. Você agora estava a falar e eu lembrei-me de algo que você disse o ano passado: pouco, possível e concreto. Que me marcou muito. Exatamente. Na transformação interior isso é muito importante. Nunca me esqueci. Obrigada. Obrigada em meu nome, obrigada em nome dos Leões da Covilhã. Você é muito importante para nós jovens, mesmo muito. E obrigada. Acho que foi muito boa esta entrevista e acho que vai ajudar muitas pessoas. E espero que seja útil.
Pronto, que seja útil, é esse o fim desta entrevista, que seja útil, que ajude as pessoas sobretudo a pensar, a refletir sobre as realidades, sem uma visão muito rígida e muito concreta das coisas, mas sempre com esta certeza de que é na abrangência e na visão clara das coisas, na tolerância, no respeito por todas as ideias, é que nós conseguimos verdadeiramente contribuir então para esse mundo melhor. E portanto só me resta agradecer-vos por me terem considerado e por me terem querido entrevistar. Normalmente só se entrevistam as pessoas importantes e eu com vocês senti-me importante, até porque sou o único homem no meio de tantas mulheres. Obrigada. Muito bem, obrigado a vocês. Boa noite e até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Adeus. Adeus, obrigado. Obrigada. Boa noite. Adeus.